E o Partido Liberal enfrenta um impasse na definição dos nomes que serão indicados para a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que vai investigar as fraudes, os roubos nas aposentadorias do INSS. Lideranças da sigla avaliam que a deputada Coronel Fernanda, que está em seu primeiro mandato e é autora do requerimento que deu origem à CPMI, não seria o nome mais indicado para assumir essa relatoria. E é para falar sobre esses outros assuntos que está aqui no estúdio do Jornal do Meio-Dia a deputada federal Coronel Fernanda, do PL. Boa tarde, deputada, e seja bem-vinda aqui ao Jornal do Meio-Dia. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Bem-vinda, boa tarde. Deputada, por que essa resistência aí das lideranças do PL para que a senhora seja a relatora na Câmara dessa CPMI aí do INSS? Então, porque é tradição, né? Quem apresenta o requerimento vira relatora ou presidente. Então, o que acontece? Não sei de onde saiu essa conversa, inclusive, na última semana, o sócio de deputado sócio, que é o líder nosso na Câmara Federal, fez uma fala no púlpito da Câmara, exatamente porque não foi ele que fez essa fala, o próprio Valdemar da Costa Neto não fez essa fala. Essa foi uma fala que foi plantada principalmente pelo pessoal da esquerda, que está tentando de todas as formas impedir o nosso trabalho lá. Mas, assim, eu deixo bem claro, sou relatora, recolhi o maior número de assinaturas já dessa legislatura. A senhora já é a relatora? Não. Eu recolhi o maior número de assinatura dessa legislatura no Senado, foi o maior número de assinadores apoiando uma CPMI. Nós também já ultrapassamos também na Câmara Federal. E qualquer deputado pode ser, sim, relator. Isso é a conversa fiada da esquerda tentando implantar uma discórdia dentro do partido. Isso não acontece. Em relação de quem fez, essa aí era uma prática, não está no regimento isso. É uma prática de quem faz o pedido da abertura do requerimento seria o relator ou o presidente. Isso era uma prática da legislatura anterior. Nessa legislatura, todos os requerimentos que foram feitos, os seus autores não foram para frente. Não, fizeram parte da comissão, mas não foram destacados para essas funções. Por que isso? Porque quem faz esse destaque é o presidente da casa. A senhora, então, já está se conformando em não ser escolhida relatora? Inclusive, ou é o presidente da Câmara, Hugo Mota, que não quer? É o Hugo Mota que não quer o PL, não é a Coronel Fernanda. Ele não quer que vá para a mão do PL. E por quê? A alegação do Hugo Mota é que o Senado escolheu um representante do centro para ser o presidente e ele também tem a tendência a escolher um relator do centro, do partido de centro. Mas isso está sendo uma discussão lá interna nossa, porque o PL não vai aceitar isso, né? Nós estamos discutindo para que a relatoria seja do partido PL. Nós exigimos isso da Câmara, inclusive já estamos em conversação com o Hugo Mota. E na sua visão? Mas eu vou fazer parte da comissão. Isso mesmo já está não sendo relatora. Mas já está definido isso. Deputada, agora qual a sua interpretação sobre essa preferência, talvez, de Hugo Mota, de outros partidos, de colocarem partidos, né, representantes do centrão ali? Seria uma negociação ali com o governo, que não deseja que membros do PL, também o PT não participaria, ficaria no meio termo. O que está por trás disso? Porque o grande temor é que essa CPMI acaba em pizza. Isso não pode acontecer. Nós não vamos deixar. Hoje, o PL tem 6 assentos nessa comissão, né? 3 titulares e 3 suplentes. E nós não estamos aceitando essa conversa que o centro tem que fazer parte para tentar apaziguar, para não ficar naquele desequilíbrio. Essa aqui é a conversa lá na Câmara Federal. Mas nós estamos na luta aí e não desistimos, não. E mesmo que venha acontecer isso, os seis vão estar muito atentos e nós vamos fazer essa CPMI acontecer de verdade. Deputada, na última sexta-feira, lá no Supremo Tribunal Federal, numa audiência, o governador Mauro Mendes criticou de forma dura as emendas parlamentares. O governador criticou também o aumento do fundo partidário aprovado lá no Congresso. Coronel Fernanda votou para aumentar em 164 milhões o fundo partidário. E aí, o Congresso pede para reduzir despesa e aumenta os gastos? Como que é isso? Nós estamos ainda em várias
em várias situações lá no Congresso. A semana passada foi uma semana muito intensa. Primeiro, a gente conseguiu derrubar o IOF. Tivemos, assim, algumas ações ponderadas contra o governo federal. Mas, deputada, vamos ser objetivos aqui no fundo partidário. Deixa eu só terminar. E nós estamos num momento de eleições do próximo ano. Em relação ao fundo partidário, ninguém faz política sem recurso. Isso é uma questão. Mas precisa de bilhões para isso? Não, eu não sei qual foi o valor em relação a isso, mas nós temos que lembrar, nós somos 24 estados. Para esse ano é 1 bilhão e 300 milhões. É correto isso? 24 estados que deverão fazer as eleições do próximo ano. Então, eu acredito que esse encaminhamento foi feito pelos partidos, né? Não só o partido do PL, mas de todos os partidos, e foi encaminhado para o Congresso. Agora, nós não podemos colocar isso como uma forma de deixar de cobrar o governo. O governo tem gastado bilhões e milhões com Dona Janja viajando para a Europa. Isso a gente não pode permitir. Deputada, faz discurso de um lado para cortar gastos, de outro vota para aumentar a despesa. Não existe isso. Não existe isso. Se você considerar... Não aumentou o fundo partidário? Não, para mim não. Agora... Não, mas aumentou o fundo partidário aumentou milhões. Vai aumentar mais por causa do número de deputados que vão entrar. Mas assim... Tem mais o que o governo está fazendo com o povo brasileiro não se dá. Ele cria narrativas para falar que o povo que está em situação de dificuldade está sendo protegido por ele. Não está. Mas quem falou isso foi Mauro Mendes. Não está. E agora o Mauro Mendes fazer uma fala dessa, ele tem que se conversar com os deputados estaduais. Eu falo com o governo federal. O governo federal é uma disputa. Não é assunto dele isso. O assunto dele é com os deputados estaduais. Se ele está tendo problema com os deputados dele, ele tem que se acertar na casa dele. Eu não tenho comandamento sobre o Mauro Mendes e tampouco sobre os deputados estaduais. Eu cuido dos deputados federais, as ações do governo federal. Isso é a minha atribuição. Agora, se eu fizer algum comentário fora disso, eu vou estar dando pitaco em coisas que são de outra categoria, né? Ele deu pitaco. Ele que deu pitaco lá na categoria dele. Ele que se lide com os deputados estaduais, que eu tenho certeza que depois de uma fala dessa, ele vai ter alguns problemas. Inclusive, ele fazendo uma fala dessa, é contrário ao que ele está fazendo, querendo se prorrogar como político, né? Está saindo de uma eleição onde a gente está buscando na Câmara Federal e no Senado que as eleições agora sejam unificadas e que não haja mais reeleição. Não, ele criticou as emendas federais e as estaduais então, também. Então ele tem que cuidar das estaduais. Se ele não está dando conta das estaduais, quer cuidar da federal? A federal cuida nós lá no Congresso. Deputada, e a questão do aumento do número de deputados já para 2026, que pesquisas indicaram que a grande maioria dos brasileiros não era a favor, e o Congresso foi lá, contrariando a representatividade, mais uma vez, adicionou um número considerável. A senhora votou? Nós fomos contra desde o início desse projeto. Porque nós já temos o direito, o Estado de Mato Grosso, e eu estou lutando pelo Estado de Mato Grosso, o Estado de Mato Grosso já tinha garantido as duas vagas. O que aconteceu? Os deputados da região de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e outros estados grandes que iriam perder número significativo de deputados, eles entraram com essa proposta para atender, que eles entendem que, por exemplo, que São Paulo não pode perder deputado. E eles também não reconhecem que o Estado de Mato Grosso tem que ter aumento de deputados. É assim como os outros estados, como Santa Catarina também ia aumentar, Mato Grosso do Sul. E nós já tínhamos isso garantido, porque a nossa população aumentou. A nossa população hoje está quase 4 milhões de habitantes, né? E querendo ou não, nós precisamos desses deputados a mais. Nós tivemos aí ano passado a questão da reforma. Então a senhora votou a favor, no final das contas? Não, eu votei contra. E o último voto a favor que a gente teve foi de uma regulamentação que veio do Senado. O Senado aprovou a favor, eu votei... Mato Grosso, os deputados de Mato Grosso votaram contra, porque nós já tínhamos isso garantido, essas duas vagas. O STF deu ao Congresso o prazo até julho agora, para que fosse feito o remanejamento dos deputados. Tirava dos estados que tinham deputados a mais e repassava para os estados que não tinham, como é o caso do Mato Grosso. O Mato Grosso já tinha garantido essas duas vagas, por decisão do STF, que mandou fazer a recontagem do número de habitantes e de eleitores. Então, nós estávamos tranquilos em relação a isso. Deputado, explica melhor aí. Depois que o Senado votou esse aumento do número de deputados, voltou para a Câmara. E aí 6 deputados de Mato Grosso votaram a favor do que aconteceu. Só um minuto, do que aconteceu
lá no Senado. Como que é isso? Explica Porque melhor para as pessoas entenderem. O que voltou para a Câmara votar a favor ou não foi as emendas que eles fizeram, porque lá eles já tinham aprovado, o Congresso, a Câmara Federal já tinha aprovado o número maior de deputados, certo? Mandou para o Senado também aprovou, então esse tema a gente não discute mais eles. O que voltou para a Câmara Federal foram os temas que foram criados. Vocês votaram a favor depois que voltou do Senado? O que a gente não sabia, foram textos novos. Por exemplo, mas o que foi o principal? Por exemplo, não pode haver mais incremento financeiro na Câmara Federal para esses deputados. Mas como que vai haver quase 20 a mais? Vai ter que se distribuir o recurso que a Câmara já tem para atender esses deputados. Então, vai aumentar? Pode aumentar, mas vocês não vão poder receber a mais. Brasília vai fazer a multiplicação dos peixes, é isso? Vai ter que fazer. Por aí. Milagre. A Câmara Federal vai ter que se virar. Então, esse item, sim. Vocês querem aumentar? Pode aumentar, mas vocês não vão poder aumentar mais para o contribuinte pagar. O que tem aqui na casa é o que vocês vão ter que adequar. Esse foi o texto que veio do Senado, limitando as despesas da Câmara. Esse aí a gente votou a favor. Deputada, em relação à CPMI, voltando, que é um assunto que interessa a milhões de brasileiros lesados, que foram roubados, para quando está previsto o início dos trabalhos? Agora, no retorno do recesso, vai começar entre dia 8 de agosto, mais ou menos. Certo. Não vai ser instalada nesse momento, porque o recesso deve começar agora dia 17 de julho, né? 17 a 5 de agosto. E aí, se a gente instalasse nesse momento, ele iria começar a contar o prazo e a gente perderia aí 15, 20 dias. Então, ficou acordado que a instalação, de fato, vai acontecer após o recesso. Deputado, voltando aqui para Mato Grosso, 2026, existe aí alguma possibilidade, porque o presidente estadual do PL, ele não disse ser contrário, mas na avaliação da senhora, existe uma possibilidade do MDB, de Janaína Riva, acabar fazendo uma composição com o PL que tem o Wellington ao governo e Medeiros ao Senado? A questão de composição fica a critério do presidente estadual, né? É ele que vai tomar essa decisão e levar o partido para o melhor caminho. Nós vamos ter candidato a governo, nós temos aí, vamos ter candidato ao Senado, e lembrando que esse ano são 2 vagas ao Senado, e a bancada federal e estadual. Então, esse quesito eu deixo para o presidente do partido estadual. Mas a senhora não tem uma opinião sobre isso? Eu acho que ele tem que verificar o que é melhor para o partido PL. E aí a gente tem que esperar chegar 2026 para a gente tomar essa decisão. Até porque nós vamos ter vários candidatos a Senado e nós precisamos eleger senadores do PL. Deputada, em relação ao candidato à presidência, é algo que gera muitos rumores. Existe a possibilidade do PL apoiar Tarcísio de Freitas? A gente vê um movimento no Congresso, muitos ali até da base, que tem ministérios no governo, desembarcando aparentemente nessas últimas votações, roubaram um decreto, algo que não ocorria há décadas. E aí, é um movimento para indicar que talvez pode acontecer essa fusão da direita com o Centrão para um outro candidato, se Jair Bolsonaro continuar inelegível, o que tudo indica. Olha, nós estamos trabalhando só com uma versão. Bolsonaro, candidato a presidente da República. Até o último momento... Inelegível. Quem decide... Lula estava preso, hoje é presidente da República. Não, tudo bem. Então, assim, essa questão da elegibilidade, a gente sabe que a gente vai conseguir mudar, estamos trabalhando para que isso aconteça. E se não acontecer, quem decide a nossa vida... Ele estava preso, deputada, mas ele não foi candidato. Quem decide a nossa vida vai ser o presidente Bolsonaro. E nós estamos com esse trabalho, que ele vai ser o candidato do nosso presidente até a última hora. Agora, como fazer com o fato dele estar inelegível? Vamos aguardar 2026, até lá ele é o nosso presidente. Mas o que é que vai acontecer? Vamos esperar até 2026, tem muita água para passar pelo esse riacho aí, e nós temos positivos com o projeto do presidente Bolsonaro. O PL não fala em outro projeto, a não ser o dele. Será aprovada a anistia, é isso? Se Deus quiser, porque tem muito inocente que está preso. Muitas mulheres, eu como policial militar, a cena mais triste que eu vi na minha vida foi ver mães de famílias, avós, professoras, médicas, dona de lar, por estar numa manifestação de forma pacífica, sem estar lá dentro quebrando as coisas, que estavam aguardando dentro do quartel, estarem de tornozeleira, enquanto que traficantes, que estavam no mesmo ambiente que elas, estavam tirando tornozeleira para sair para fora.
Isso, para mim, como policial, é uma desonra muito grande, porque eu não formei para prender mães de família. Então, o pedido da anistia tem que acontecer sim. Eu acho que tem que ser punido quem quebrou, quem pichou, quem bagunçou. Agora, colocar uma pena de 14 anos porque uma mulher riscou uma estátua, enquanto eu vejo marginais tirando a vida de muita gente, estão andando aí solto, livre. Isso não dá para acontecer. Mas, deputado, só complementando aí. E aí, quem tentou dar um golpe de Estado, não tem que ser punido? Qual golpe? Não, eu não vou responder, a senhora acompanha tudo o que acontece, então, a senhora mas a sabe. gente fala muito em narrativas de golpe, mas quando a gente olha a legislação que existe, que define o que é golpe, nada que aconteceu está dentro disso. Não tinha um decreto do golpe? Verifica o texto, o texto não fala disso. Para você fazer um golpe, você tem que estar armado, com as forças armadas, com vários quesitos. Agora, golpe com batom... Mas as Forças Armadas não quiseram, né? Golpe com batom... Foi isso? Se elas não quiseram, não houve. Então, golpe com batom... Mas a batom tentativa com 14 houve. anos de prisão. A tentativa houve. 14 anos de prisão porque uma mulher estava com um batom. Então, eu acho que a gente tem que olhar bem a narrativa e dizer o que é golpe e o que não é golpe. E, no meu ver, não houve golpe. Deputada, e o projeto de anistia que parece que emperrou lá no Congresso? Não, está caminhando. Está caminhando. Está sendo feito ajuste no texto que está sendo de acordo com todos os líderes partidários para aprovação. Mas vai anistiar só quem está preso? Vai anistiar todo mundo. Todo mundo? Todo mundo. Inclusive da área política. Esse é o projeto. Também. Anistiaram quem roubou o banco, por que não vai anistiar os outros? Nós temos que ter 2 pesos e 2 medidas. Não dá para a gente ficar passando a mão no passado e esquecer o que o passado fez. Matou gente, roubou banco, invadiu casa, invadiu terreno, e fez os caras. Está aí andando livre e solto. Inclusive, foram os presidentes do Brasil. E nós temos que tratar todo mundo de forma igual, não é isso? Deputado, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu que agradeço, estou à disposição. Obrigada, deputada. Obrigada. Uma boa tarde.